Nós estamos completando agora 100 dias de governo Lula. Não é qualquer coisa, se a gente pensar, Lud. A gente teve tanto tempo com a lama no pescoço, assim, né? Sobrevivendo literalmente ao governo Bolsonaro. Sim. Que pensar que passaram-se 3 meses já é uma caminhada, mano. Mano, é loucura, né? Mas é louco, porque nesses 100 dias aí de governo do Lula, a gente não teve cercadinho, não teve atrocidades, não teve algo que a gente olhava e falava, cara, o que esse cara tá fazendo aí, passar vergonha mundial, cara? Pois é, e aí a galera até cobra, vocês não vão falar do governo Lula? Mano, de verdade, quando tiver grandes controvérsias, e aliás, teve alguma controvérsia, teve o lance lá dele ter nomeado um ministro, certo? Que estava envolvido em casos de corrupção. Das comunicações. O ministro das comunicações. Sim. Quando tiverem grandes controvérsias, a gente vai falar, porque ninguém aqui... Posso aproveitar que a gente tem alguns elogios para tecer ao governo Lula de 100 dias, então eu quero aproveitar para falar. Dar um spoiler. Quando o governo começou, uma das primeiras ações... Primeiras não, mas uma das ações lá da Janja dentro do governo ali, foi de reunir blogueiros em Brasília. Lembra dessa fita? Eu lembro. Teve os blogueiros que ficaram putos porque não foram chamados. Eu queria deixar claro aqui pra minha audiência, eu não devo nada pra hater, pros MBL Boys, eu quero que se foda, eu quero deixar claro pra minha audiência. Eu fui convidado pra esse rolê e não quis ir, tá? Que eu falei, tá feito o meu trampo, a gente trampou na eleição pra caralho, não precisamos. Mas a gente não precisa dessa proximidade, a gente não tem que estar fechado com eles, sabe? Quando surgiu o momento de criticar, nós vamos criticar, sim. Acontece que nós não somos um programa totalmente de política, a gente está sempre falando de tecnologia, cultura pop, né, de variedades, de trending topics da internet. Sim. E pequenas notícias do governo, você pode ver lá no programa do Reinaldo Azevedo, pode ver no jornal. A gente vai falar quando tiver absurdo, mas como você mesmo disse, tá faltando absurdo, né? Depois de tanto tempo vivendo sob o governo Bolsonaro, sim, tudo era um absurdo por dia e a gente tinha a pauta escapando pelo ladrão do bagulho. Agora não é muito mais assim. Isso tem que ser dito. Pois é, e eu acho louco, porque eu até entendo os jornais que estão criticando esses 100 dias como se, tipo, ele só cumpriu 1/3. Tipo, mano, se você pegar o mandato do Bolsonaro, ele nem cumpriu. Ele não cumpriu, ele cumpriu menos do que o Lula cumpriu em 100 dias. Tá ligado? E tipo, caralho. Não, assim, que a mídia liberal ia estar em polvorosa, a gente já sabia. Como disse o Reinaldo Azevedo, inclusive, eu vou tentar parafrasear ele. Não vou parafrasear quando a gente não cita exatamente com as mesmas palavras, é isso, né? É isso. Ele que é professor de português ainda, tomara que não veja isso nunca, né? Mas parafraseando o Reinaldo Azevedo, ele diz que o seguinte: muitas das medidas tomadas até agora nesses primeiros 100 dias de governo, elas têm cheiro de povo. E será que é isso que está incomodando a mídia liberal? Será que é isso que está incomodando os liberaloide seguidor do como é o nome lá do fã de fascista lá, o Mises, né? Sim. Essa galera aí do liberalismo, né? Então, de fato, se tiver controvérsia nós vamos tratar, mas a gente vai fazer uma pequena lista, já que a mídia liberal gosta só de tacar pedra, e a gente acha que acertou em fazer essa troca de presidente, eu não sei vocês. A gente acha. Eu não sei vocês, assim. Mas assim, o que o Lula fez em 100 dias? Bom, tirou o Bolsonaro a 100 dias e isso já é muita coisa. É muita coisa. Lutou contra uma suposta... Uma tentativa de golpe. De golpe, pois exatamente. Pois é. E nem... Tipo, ele tinha acabado de assumir, já teve uma tentativa. Foi na primeira semana, né? Foi na primeira semana, isso? Aquela invasão lá, o Capitólio Brasileiro. Foi no dia 8, não foi? Que os caras arrancaram a porta do gabinete do Xandão, que os caras entraram lá. E que, repito, se tivesse alguém moscando lá dentro, algum ministro do STF moscando lá dentro, tinha morrido esse dia, tá? Era com essas ideias que os caras invadiram. O protesto pacífico, a puta que pariu. Os caras, um bando de marginal, invadiram lá, um monte preso, outros já foram soltos, infelizmente. Bateria policial, né? Era barrada policial, os que não estavam com eles, né? Porque tinha vários policiais que estavam com eles também, né? Sendo coniventes com a situação. Então, só pra começar, o que o Lula fez em 100 dias? Bom, o governo Lula sobreviveu a uma tentativa de golpe de Estado. Acho que isso já é alguma coisa, né? Tancou. Tancou um golpe de Estado. Acho que tá bom pra uma primeira semana de governo. Caralho, primeira semana, mano. Pois é, a gente ainda tem uma Constituição... Golpe que é influenciado pelo governo anterior. Exatamente. Aliás, plotado também pelo agora presidiário Anderson Torres. Sim. Tá? Que tava lá cheio de informação privilegiada, negligenciando o esquema de segurança. Então, só pra começar, se não tivesse feito nada, mas tivesse evitado um golpe que queria rasgar a Constituição e dar o poder para os militares, eu já ia estar falando, é melhor o 0
Porque, como diz o ditado, o relógio quebrado acerta 2 vezes por dia. Pois é. É muito mais que o Bolsonaro, entendeu? Então, tivesse parado aí, já tava bom. Mas não foi só isso. Não. Também teve os Yanomamis, né? Ele resgatou lá a galera, garimpos ilegais. Pois Isso é importante lembrar. Que os bolsonaristas também tentaram dizer: ah, mas isso aí é fake news, isso aí é venezuelano, então o PT tá plantando essas pessoas miseráveis ali na região de Roraima para dizer que era culpa do Bolsonaro. Não, a culpa era sim do Bolsonaro, porque o garimpo ilegal prosperava muito na região. Isso causou uma tragédia humanitária bizarra que deixou chocados todas as pessoas que trabalhavam com saúde, que foram lá e falaram: meu Deus, olha a situação desse povo. Então sim, foi uma medida enérgica de chegar lá e falar: ó, sai todo mundo, vamos cuidar nas questões sanitárias, alimentares aqui, vamos voltar a demarcar isso como terra de preservação, porque na época do Bolsonaro, como bem disse o seu ministro, o Ricardo Salles, né, o ministro do Meio Ambiente, ele estava passando a boiada e com isso o povo Yanomami estava pagando caro. Então, sim, mais uma coisa feita em 100 dias, consertaram uma crise humanitária das mais bizarras. Pois é. Você lembra o que mais que teve? Reajuste no Bolsa Família também, para salário mínimo para R$600. Não, do Bolsa, o valor mínimo do Bolsa Isso. Família para R$600. Para R$600. Porque o Bolsa Família tinha sido... Primeiro que eles trocaram o nome lá, né, para... Bolsa Brasil? Como era? Não era Bolsa Brasil, era... Puta, não Bolsa... lembro. essas... Não lembro. Qualquer nome. Ele quis aí. meter ali que era dele, trocou o nome pro Isso. bagulho e não funcionou. Aí ainda transformaram lá numa reta final de eleição. Ah, voltou, hein? Voltou, hein? Toma aqui R$600 no consignado. Auxílio Acabou. Brasil. Auxílio Brasil, obrigado. E aí o que acontece? O governo Lula retoma então o projeto do Bolsa Família e atrela a ele uma série de questões sociais também. Não é só dinheiro na mão, tem que ter o filho na escola, tem que estar com a questão de saúde, tudo regular, tal. Vacinas e tudo. E também um cadastro atualizado, mais rígido, para evitar que injustiças sejam cometidas. A gente viu, por exemplo, na pandemia, durante o auxílio emergencial, gente rica ganhando dinheiro de auxílio emergencial. Então, o que o bolsonarista, inclusive, fala: agora tem gente que parou de ganhar auxílio do... Não, pera. O que o novo Bolsa Família está fazendo é ser rigoroso para ser justo. A gente precisa cuidar de quem está com fome. Não vamos jogar R$600 na mão de famílias que não estão precisando desse dinheiro, dependendo desse dinheiro agora para se alimentar, porque o dinheiro acaba, né? E se for procurar, essa pessoa que está reclamando é bolsonarista e essa pessoa não precisa do auxílio e tá pegando com certeza. Muito provavelmente. Tá cheio de ruim assim. É impressionante como eu faça o que eu digo, não faço o que eu faço, esses mano. Sempre assim, mano. Eu vi, aliás, vou abrir um parênteses, nada a ver, porque quando fala dessa galera, eu vejo os trampistas como a mesma coisa, é análogo. E aí eu vi um post lá do influenciador trampista que colocou a namorada pra tirar foto com o Trump e falei pra minha namorada que pra esse homem, ela, tipo assim, com ele pode, querendo dizer. E aí você pensa: caralho, eles pagam de alfa o tempo todo, paga de machão, não sei o quê, e quem discorda deles geralmente é o Cook. Mas aí você fala: caralho, é projeção, né, mano? É projeção. Projeção, mano. E tem vários que, se tiver com a esposa lá em Orlando e trombar um mito, vai falar: não, mito, pode comer minha esposa. Você pode, tá ligado? Mas ele vai comer porque é broxa, né? Então, exatamente. Teve também 10 milhões do Minha Casa Minha Vida. Bilhões. 10 bi para Minha Casa Minha Vida. Exatamente. O programa Casa Verde e Amarela era um programa que ele não cuidava das pessoas mais necessitadas. O programa Casa Verde e Amarela, ele era uma parada de facilitação de linha de crédito e menos juros para um pessoal que teria já uma condição de aprovar um negócio desse no banco. O Minha Casa Minha Vida retorna à base da questão. A grande maioria das pessoas que estão com problema de habitação são pessoas das classes menos favorecidas, entendeu? Então é um programa que agora foca em atender um pouco menos a classe média e atender um pouco mais quem está na base da pirâmide. Em área de risco, não tem nem o próprio terreno, nem nada, vivem lá nos barquinhos. Agora eles podem pelo menos dar a entrada e ter essa esperança de ter a própria casa. Exatamente. Né? Isso é foda. Além disso, a retomada de projetos sociais e uma atenção, né? O Ministério dos Povos Originários, né? Dos povos indígenas. Nós tivemos mais retomada de ministérios para cuidar de Teve os mais médicos falando. A gente esqueceu, tá esquecendo disso, né?
O Mais Médicos, no começo do governo Bolsonaro, se não me engano, tinha 18 mil médicos. 20 mil. 20 mil médicos, e ao final do governo Bolsonaro tinha 8 mil. Caralho. Ele pegou os médicos cubanos e mandou embora. Sim. E tinha 12 mil médicos a menos ao final do governo Bolsonaro. Agora, o programa Mais Médicos já está sendo restabelecido, conforme promessa de campanha, e eles visam contratar até 20, acho que são mais 20 mil médicos, né? Foda. Então, mano, de verdade, joga aí. Se você tipo assim, mano, como eu posso dizer? Se você tá acompanhando a gente, você sabe que a gente aqui nós não somos o cabo eleitoral de ninguém, Não. a gente fez o trabalho que a gente fez, porque a gente já entendia o tamanho da ameaça que existia, tá ligado? E uma das últimas coisas assim que eu acho que foi a mais importante da gente citar também, pelo menos por uma parcela aí, caiu o decreto de armas, né, também. Puta que pariu, Load, isso aí é um dos bagulho também. Como que, né? A barbaridade que era isso, a facilidade pro cara importar um AR-15. Que porra é essa, sabe? O governo Lula, com o primeiro decreto, já falou assim, ó, não vão abrir mais clubes de tiro, ninguém precisa de mais clubes de tiro. Exato. E vamos parar com esse bagulho aí de facilitar a entrega das armas, todo mundo vai ter que cadastrar as armas aqui, Não é um negócio de tentar desarmar quem já tá armado, infelizmente. Pois é. Mas é um caminho no progresso também de entender que uma sociedade que quer andar pra frente precisa de mais livro, de mais escola, de mais saúde e não de mais itens que matam. Pois tá é, e é ligado? muito louco, porque eu cresci numa geração onde tinha campanha contra o desarmamento. A gente tinha aquelas campanhas de, pô, leve a sua arma, aí via os trator passando por cima, uma parada que era muito mais próxima do que uma parada bélica de você achar que, não, eu preciso de uma arma, não sei o quê. Porque a arma, na finalidade, não é você se proteger, é você matar outra pessoa, isso, cara. se proteger. Muitos dos caras que entraram nessa, por exemplo, o que se gasta pra comprar um R15, honestamente, acho que é o cara que tem condição, por exemplo, de blindar um carro, botar uma segurança privada. Não é sobre se defender, é sobre sentir que o pau ganhou 5 centímetros. Essa é a grande realidade. Exatamente. Essa é a grande realidade. Então, esses foram alguns dos 100 primeiros dias de governo. Não sem ressaltar também uma crítica, mas aí eu sou profundamente leigo no assunto de economia, não vou nem me meter a falar sobre isso, mas algumas das pessoas que eu gosto e admiro e acompanho, o pessoal da esquerda mais radical, eles estão um pouco decepcionados com um pouco das medidas do Haddad, por exemplo, o ministro da Economia, que tem... outro dia, por exemplo, eu vi um trecho de uma entrevista dele, que dizia assim, ele dizia, eu não sei por que alguns liberais estão reclamando das medidas que estamos tomando, porque, honestamente, o que a gente está fazendo aqui era para dar orgulho, era para estar deixando o liberal com orgulho. Caraca. E eu vendo Haddad falando isso, pensando, por que, Haddad? Exatamente, Por né? quê? A gente tem muitos desamparados, ninguém precisa de papo de austeridade fiscal, teto de... Não, tem que salvar quem tá com fome, tio. Exatamente. Mas tudo bem, como eu disse, meu conhecimento de economia é muito raso e eu tô baseando a minha opinião em pessoas que eu confio, acredito, e que estão falando, não sei não esse Haddad aí na economia, hein? Então, quando for pertinente, a gente vai descer a lenha mesmo, se foda. Agora, dificilmente nós vamos atingir o nível de barbárie que tínhamos, porque, porra, né, mano? Cara, em 100 dias do governo Bolsonaro, o que é Golden Shower no carnaval? Nossa. Vergonha mundial, tá ligado? Pois é. Um monte de polêmica envolvida, cercadinho, lembra? Cercadinho. Cercadinho pra ele ficar criando lá as fake news dele, espalha todo dia um site desmentindo uma mentira que o próprio presidente contava pro povo, que prejudicava uma galera. Então eu acho que por isso que alguns jornais estão meio pá com o governo do Lula, porque eles estão perdendo clique, né? Eles estão meio puto, que tipo, mano, esse cara não inventa merda, esse cara não faz merda, a gente tá perdendo o nosso Ele não é uma alcance. máquina de pautas, né? Tipo, ele não é uma máquina de pautas. Então comentando aqui também que teve o aumento das bolsas de ensino e pesquisa no Brasil também. Aí, ó. De tipo 70%. É verdade, é verdade. Os pesquisadores e estudantes estavam muito felizes com isso também, com esse retorno de investimento aí. E só pra gente fazer um comparativo, né? Em 100 dias de mandato, Lula cumpriu 1/3 das promessas de campanha. Certo. Então, de 36 promessas, foram cumpridas 13. Certo. 4 que ainda tá em andamento. Parcialmente. E acho que 14 ainda não. Certo. Em 100 dias. 100 o dias. Bolsonaro, no governo inteiro dele, ele fez 58 promessas e cumpriu em 4 anos 19. Pois É. Tá bom? Mas- essa comparação? 100 boa, dias, né? tá? Não dá pra esperar muito, por exemplo, de uma mídia que nem a da Folha, que quis ponderar e dizer que o bolsonarismo poderia ser uma oposição viável, Pois é. sabe? Assim, então é isso. Enquanto a mídia não tratar o bolsonarismo como o que é, um movimento neofascista, facho pra caralho mesmo, Exato. eu não vou me sentir nenhum remorso de, não, mas você não tá falando muito do governo Lula. Pô, a gente voltou à normalidade. Que bom que a gente pode falar de outras coisas, né? É isso que eu acho que a galera tinha que entender também, que
não é que o governo do Lula é perfeito. De forma Ele é o alguma. mínimo que a gente esperava de qualquer presidente que tivesse lá com um mínimo de consciência. Além do que, nos últimos 4 anos o Brasil foi desmontado Sim. e foi um processo de destruição. Então, se ao final de 4 anos a gente tiver voltado ao 0-0 e for apenas um governo de reconstrução, estou satisfeito. Não quero que a gente vire a Finlândia até 2026. É É só pra tentar desfazer a merda que vocês fazem! Citando o Capitão Nascimento, né? Capitão Nascimento que, aliás, mal sabia, né, o Wagner Moura, que ele tava ali caminhando pro Bolsonaro poder voar, né? Essa é a grande Sem realidade, contar né? que a gente tá melhorando de novo a nossa relação exterior, que tava enfrangada. Exatamente. Retorno de investimentos, a questões de tratamento ambiental que deveriam ser de extrema prioridade estão sendo tratadas com a importância que tem. Então, mano, é isso aí. Ninguém aqui é cabo eleitoral do Lula, mas toda vez que eu for escolher uma fruta na feira e falar, não tá tão boa, e alguém falar, faz o L agora! Eu vou fazer com as 2 mãos, assim, ó. Fazer aqui, ó. Tá aqui, ó. 2 L pra vocês, filho. Eu vou me orgulhar pra sempre de ter feito aquele trabalho que a gente fez, tá ligado? Quando a gente olha pros números, mano, e tão pouca diferença, lógico que essa pouca diferença também tem a ver com a empreitada golpista, com o apoio do Anderson Torres lá, Sim. que, aliás, talvez o envolvimento dele seja muito mais nisso do que na própria... no Capitólio brasileiro lá, né? O Anderson Torres está rodando agora também, por ter evitado que as pessoas conseguissem ir votar no Lula, né? Caralho, Mas, cara. sabendo dessa pouca diferença, Lud, pensa se a gente não tem que se orgulhar pra sempre, tá ligado? Não, de ter feito o que a gente fez, É o mano. que eu falei, eu acho que eu falei na minha live. Eu fico feliz. Não, eu falei aqui entre a gente em off, de saber que a gente tá do lado certo. É uma tranquilidade de você saber que, tipo, desde o começo você não tava apoiando pessoas a matarem outras pessoas brigarem, entrarem em bar e começar a atirar por causa que é contra a opinião do voto. Você apenas tá pregando, tipo, gente, presta atenção, não transforma isso em briga de time de futebol, né? Como se esse fosse o perfeito. Mas a gente tá aqui pra melhorar o direito de todo mundo, não só o seu, saca? É muito egoísta você achar que é só por você. Pois é. É foda.